Querida igreja, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 1. Nós somos um povo que ouve a palavra. Nós somos um povo que crê na palavra. Nós somos também um povo que abraça a palavra. E quando eu falo de abraçar a palavra, eu estou dizendo que é um povo que possui aquilo que está escrito aqui. Um povo de fé, que toma posse de algo que já está escrito para nós. Antes, os profetas recebiam da palavra do Senhor por revelação e trazia ao povo as grandes revelações, mas eu e você somos extremamente privilegiados, porque já está escrito, já está pronto. A revelação já nos foi dada, a revelação já nos foi falada, e hoje nós presenciamos de algo glorioso. O Espírito do Senhor, o Espírito de profecia habita em nós. Nós somos os profetas dessa geração, amém? Oh, glória, você está me entendendo? Você é profeta, você carrega dentro de você aquilo que Deus fala. Nós ouvimos a palavra, nós cremos nela, e assim abraçamos ela e passamos a ser tudo aquilo que Deus planejou para sermos profetas dessa geração. Vamos abrir então a Bíblia em Zacarias capítulo 1, eu vou ler os 6 primeiros versículos. Está escrito assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomai de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora. Guarda isso, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Verso 5: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais, e eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Querida igreja, no primeiro domingo do ano do Evangelho Pleno, eu quero trazer à memória a igreja tão amada do Cristo, a família da fé Filadélfia, um assunto muito sério, algo que talvez você já tenha ouvido muitas das vezes ministros deste altar ministrar, profetas dessa casa falar a respeito, mas quando nós estávamos conversando a respeito da glória de Deus manifesta através do Evangelho Pleno em 2025, a primeira coisa a se pensar é sobre arrependimento, uma chamada ao arrependimento. Esse homem aqui chamado Zacarias, e é muito importante eu enfatizar isso para você, para que você venha entender. Esse Zacarias aqui, neste livro, é um dos maiores profetas, dos profetas menores.
Para você que frequenta a escola bíblica, você entende sobre as divisões da Bíblia e como, quando se fala de profetas menores, Zacarias é o maior dos profetas menores. Por isso eu te convido, logo vai ter as inscrições da escola bíblica, você está aqui todos os domingos de manhã, aprender escrituras sagradas, porque senão, querido, você nunca viverá a plenitude do Evangelho. Nós precisamos ouvir, sentir e habituar com a palavra. É assim que Deus trabalha, é assim que funcionam as coisas. Aqui é um livro profético, e esse livro profético, ele é enigmático. Um livro que fala desse rapaz, né, desse homem chamado Zacarias, pós-cativeiro babilônico. Então, assim, essa introdução de culto, eu preciso que você compreenda o valor desse livro escrito aqui em Zacarias. Ele também é um livro muito apocalíptico. Aí você vai falar assim, sério, no Antigo Testamento, muito apocalíptico. E quando eu começo a analisar aquele momento em que nós olhamos para o tempo e percebemos escatologicamente as coisas acontecendo, eu vejo ele extremamente necessário para este momento nessa comunidade em Alfenas. Para este momento, nesse grupo de pessoas aqui de Alfenas, nós estamos prestes a ser a geração que vai viver o maior avivamento da história. Mas também, neste grande avivamento que nós cremos muito, existe uma grande batalha espiritual. E, querido, toda batalha espiritual, antes dela, né, está sendo manifesta aqui, ó, em cima de nós, por principados, potestades, anjos. Existe algo no nosso interior. E Zacarias, ele está neste momento, neste contexto, trazendo eu e você a um arrependimento, porque vira para o seu irmão e fala assim, sem arrependimento não haverá avivamento. Você entende isso? Eu espero que você entenda muito bem sobre isso. Porque assim, o alicerce do ministério de Zacarias é fundamentado na autoridade divina. Pensa no ministério cheio de autoridade, foi o de Zacarias. No entanto, que nós lemos aqui no verso 1, veio a palavra do Senhor ao profeta, ou seja, ele era bom para ouvir Deus. Queridos, nós precisamos ser bons em ouvir Deus. Ele tinha autoridade de chegar na presença de Deus e ouvi-lo. Por isso que o ministério dele está bem fundamentado na autoridade divina. Zacarias, em seu ministério, ele foi comissionado a ser boca de Deus. Quantas vezes, 2024, nós falamos que nós somos uma voz, que nós precisávamos ser maduros e ouvir Deus e nos tornarmos a boca de Deus na terra, ou seja, os profetas dessa geração. Pessoas como João Batista, pessoas como Elias. Você tem que entender que o evangelho pleno é ouvir Deus, sentir Deus e manifestar Deus, porque senão não faz sentido. Nós não vamos viver a plenitude, mas não vai ter lutas? Muitas. Mas a garantia é, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O final da história nós já sabemos, nós já conhecemos o final dela, a revelação já nos foi dada, e nós finalizamos o ano aprendendo a respeito da revelação do Cristo às igrejas. E qual foi a última frase que Cristo nos fala? Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E hoje eu quero iniciar 2025, o primeiro domingo do ano, dizendo para você que você recebeu uma instrução.
que você recebeu uma direção, e que o seu ministério venha a ser pautado na ousadia divina. E quando eu falo isso, é de uma vida cheia de presença e poder, autoridade para falar: arrependei-vos. Autoridade para falar a respeito daquilo que Deus está dizendo. Então, quando se trata disso, eu olho Zacarias, né, como aquele que carrega nele a palavra de Deus, um profeta. E para iniciar nossa ministração sobre arrependimento, eu preciso te localizar, né, na história deste profeta aqui e desse momento que ele está vivendo. Houve um período em que a história em Jerusalém, ela caiu nas mãos dos caldeus. Jerusalém caiu nas mãos de um povo chamado caldeus. E após isso acontecer, que Deus já havia avisado eles, havia falado por meio dos profetas que ocorreria se caso eles não o ouvissem. E para que o povo viesse em arrependimento, Deus usa os grandes profetas, e os profetas falam sobre arrependimento. E aqui, nesse período de Zacarias, ele está conversando com esse povo, porque eles já tinham visto Deus falar por intermédio dos profetas. Ele sabia do que eles poderiam ouvir. Eles viram as 10 tribos, o reino de Israel, cair na mão do império assírio. Esse povo aqui entendia muito bem sobre cair em mão de inimigos. Ele sabia com quem que ele estava falando. E, querida igreja, eu estou falando com você hoje porque você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe a respeito das Escrituras Sagradas, porque não foi te ocultado em nenhum momento sobre aquilo que está escrito aqui. Sobre o centro do Evangelho ser Cristo Jesus, sobre o cerne de todas as coisas que é Cristo Jesus. E não te foi ocultado nada. Mas no tempo de Zacarias, o povo não aprendeu com os erros dos seus irmãos. E eu vou ser sincera para vocês, quando nós não aprendemos com os erros dos outros, nós praticamos os mesmos erros e caímos nas mesmas repetições. E vivemos uma vida aquém, uma vida limitada, uma vida de repetições. A gente fala assim: é maldição hereditária. Para com isso, isso não é maldição hereditária, é você repetir erros daquilo que você já viu e não dá certo. Maldição hereditária é outra coisa, a gente falar em um outro ambiente. Mas, querida igreja, aqui o povo estava cometendo os mesmos erros que os seus irmãos haviam cometido no passado. Eles estavam carregando os mesmos sofrimentos, as mesmas consequências. E então Nabucodonosor toma Jerusalém e destrói o templo de Jerusalém, e pega e mata muitas pessoas, e muitos morrem, e dali é levado lindos rapazes, homens, meninos promissores, inteligentes. A terra, ela é totalmente tomada por esse tirano chamado Nabucodonosor. E ele leva esse povo todo cativo. E ao fio da espada, ele mata muitos. Sabe aquele momento, eu já ministrei isso numa quinta-feira, em que a espada está diante de você? Era isso que o povo de Deus estava vivendo. Uma espada apontada para eles. E eles são levados cativos. Cativos à Babilônia. E o povo sofre essa amargura, esse peso, essa tristeza, esse terrível cativeiro faz o povo sofrer muito e muito. Eles não podem mais adorar a Deus.
Quando um dia eles ouviam os profetas falarem no cativeiro babilônico, não havia mais a quem ouvir. Quando um dia eles ouviam os profetas dizendo: arrependam-se, aqui no cativeiro babilônico foi-se tomado até mesmo a crença, até mesmo a fé, até mesmo a esperança, até mesmo aquilo que eles tinham confiança. Dentro do cativeiro babilônico, houve a maior tristeza e amargura no coração do povo de Deus. E, querida igreja, foram 70 anos. Você imagina uma vida inteira. Muitos deles morreram no cativeiro babilônico. Muitos deles. E nesse intervalo, a grande Babilônia aqui, a temível Babilônia, com a sua tirania em cativeiro, ela é tomada, ela é derrubada. É aquela frase assim: a Babilônia caiu. A Babilônia caiu nas mãos do Império Persa. E olha, nesse período aqui, que está Zacarias, a grande Babilônia está caída nas mãos do Império Persa. E por providência do Todo-Poderoso, por ação de Deus, por profecia vindo da parte do Todo-Poderoso, dada a Ciro, que domina a Babilônia, determina que o povo judeu volte a Jerusalém. E aí, igreja, você para e pensa, nós estamos voltando para nossa. Na verdade, não vou falar casa, não, porque eles não queriam voltar para casa. Eles queriam o templo. Estamos voltando para o templo. E o povo sai do cativeiro babilônico e com o propósito de retomar, de reconstruir o templo e dar sequência à vida deles. Só que Jerusalém está cheia de inimigos. Jerusalém está tomada de inimigos. E um deles são os samaritanos. E olha, não foi por rixa racial nesse momento, mas por rixa de crenças. Os samaritanos não criam no Deus Todo-Poderoso. Eles vão contra os judeus. E penso eu que eles escrevem uma cartinha assim, né, ao imperador persa naquele momento. E eu até escrevi aqui a frasezinha que poderia ter dito os inimigos samaritanos a esse imperador persa. E eles escrevem assim: esses judeus estão mal intencionados. Esses judeus, eles estão com más intenções, eles querem se rebelar. E aí, o projeto de construir o templo vem a ser deixado de lado. Mas ainda no coração do povo judeu havia aquele sentimento: o templo do Senhor, o templo. E fica naquele pensamento de que falta a construção do templo, a reconstrução do templo, perdão. E eles começam, e o profeta Ageu deixa muito claro que os sacerdotes, eles começam a viver as suas próprias vidas, e começam a conquistar os seus próprios negócios, ambientes, e eles crescem, desenvolvem, e as casas deles começam a ser mais luxuosas, mais lindas e belas do que eles já podiam ter pensado. E os sacerdotes passam a cuidar de suas próprias vidas, viver os seus próprios interesses. O profeta Ageu, ele é mais velho do que Zacarias, e ele é contemporâneo dele. 2 meses após o ministério de Zacarias, surge o profeta Ageu mais velho, nesse mesmo período. E com tudo isso, com o decreto do imperador persa de que eles não deveriam construir o templo, e com a ação dos sacerdotes de cuidarem das suas próprias vidas, o povo começa a largar a obra de Deus.
Eles começam a viver a bonança das suas próprias casas. E, querida igreja, eu olho e vejo isso. Um povo que esquece a obra de Deus. Um povo que cuida das suas coisas, mas esquece da casa do Senhor. E a casa de Deus ficou desamparada. Desamparada de recursos. Desamparada de obreiros. Desamparadas de sacerdotes. De pessoas que instigassem a fé. Ficou totalmente desamparada. E nessa situação que se levanta esse profeta chamado Ageu e Zacarias, esses profetas, eles são levantados aqui, sabe para quê? Para animar o povo. Para animar o povo. Para encorajar o povo à reconstrução do templo. A reconstrução de uma vida espiritual. Os dois se levantam para fazer da vida daquele povo algo diferente, para abrir os olhos, para eles ouvirem Deus novamente, para eles sentirem Deus novamente, para a glória de Deus ser manifesta por meio deles e toda aquela geração ser chamada ao arrependimento. E Zacarias traz um apelo aqui, nesse primeiro capítulo, um apelo que eu disse no começo e vou repetir por inúmeras vezes nesse culto, o apelo ao arrependimento e o encorajamento para um povo desanimado, para um povo machucado, oprimido. Isso ele faz por meio de 8 visões, mas eu não vou trabalhar as visões de Zacarias neste culto. Talvez em um próximo nós podemos falar sobre as visões de Zacarias. Mas hoje eu quero falar desse apelo ao arrependimento. Zacarias traz a palavra da parte de Deus. E para aqueles que estavam em Jerusalém, que retornou do cativeiro, penso no povo sofrido, eles estavam sofridos. Porém, eles não tinham retornado a Deus. Querida igreja, é muito fácil, e eu posso usar aqui Jerusalém como igreja. É muito fácil você retornar para a igreja, porque a porta está aberta o tempo todo. E os cultos, eles têm horários. Eles têm horário de início e de fim. Hoje vai demorar um pouquinho mais. Mas ele tem horário de início e de fim. Então é muito fácil você retornar para a igreja. É como se isso estivesse acontecendo lá. O povo retorna para Jerusalém. O povo retorna para a igreja. Mas não retorna para Deus. O dilema aqui não é nós vamos voltar para a igreja, mas é retornar-se para Deus. E o meu apelo para você hoje é volte-se a Deus. A questão era, eles estavam voltando para Deus? Ou eles estavam voltando para Jerusalém? Você está voltando para a igreja ou você está voltando para Deus? Estar na igreja não é o mesmo de estar em comunhão com Deus. É sobre isso que eu quero falar. Estar na igreja não é o mesmo que estar em comunhão com Deus. O povo levantado, retirado do cativeiro, retorna a Jerusalém, mas criou uma espécie de misticismo no meio deles. Eles retornam lá para Jerusalém, mas com algo místico que eles trazem do próprio cativeiro babilônico, e ele torna o templo como um lugar muito importante. O templo é muito importante. No entanto, que eu vejo o Jeremias falando isso. E, de repente, a igreja virou um talismã espiritual. Para eles, estar no templo era como se tivesse uma preciosidade estar ali no templo. Eles estavam valorizando mais o templo do que a presença de Deus. Estou na igreja, mas eu não estou vivendo ela. Estou na igreja,
E está tudo bem com a minha vida. Eu estou aqui na igreja, estou ótimo. Para mim, não importa se estou levando a sério ou não. Era um pensamento assim. Era um jeito que eles trouxeram do antigo cativeiro, pessoas cativas, com pensamentos de que é bom estar na igreja, mas eu não vivo o que é falado nela. Eu não ouço o que os profetas falam. E pagam preço. Eles estão pagando preço. A questão básica aqui de Zacarias é essa: não basta você voltar para Jerusalém. Não basta você voltar para o seu território. A questão básica aqui de Zacarias: não basta você voltar pelo lugar geográfico onde a bênção de Deus está presente. Não basta. Não basta você voltar para este lugar e não voltar-se para Deus. Essa é a questão desse primeiro capítulo. Você precisa voltar para Deus. Era como se Zacarias estivesse aqui dizendo: você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para Deus. É como se ele repetidamente dissesse a frase: volte-se para Deus. E, contando a história ainda, Ciro morre. E Ciro morrendo em uma batalha, o seu filho, que tem um nome muito esquisito, Cambises, o filho dele, Cambises, assume esse governo. Porém, neste mesmo momento, Dário retira o filho de Ciro do governo e ele se torna o governador daquele império persa naquele momento. E quem assume esse governo é esse Dário. E aquele decreto que foi dito, que foi falado pelo Ciro, ele é revogado. Ou seja, o povo que estava proibido de reconstruir o templo, eles agora têm liberdade de reconstruí-lo. Eles podem novamente sonhar as coisas de Deus. Só que eles ainda sonham com o templo, só o templo. E qual que é a primeira mensagem deste homem para este povo que retorna da Babilônia? Ele revela a ira de Deus. Vamos ver aqui no verso 2 de Zacarias. No verso 2 do capítulo 1 de Zacarias: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Zacarias revela a ira de Deus com os pais. Ou seja, ele está dizendo assim para uma segunda geração, que a geração antecedente a dele trouxe desgosto no coração dele, ou seja, atraiu a minha ira. Atraiu a minha ira. Ele está falando assim: geração que nasceu na Babilônia, deixa eu te falar uma coisa. Seus pais trouxe para mim ira. E eles sofreram o cerco, o isolamento, a perca de seu território, a perca de seu templo, a perca de muitos filhos. Se tornaram escravos de um sistema, de um cativeiro. Morreram, maior parte deles, lá na Babilônia. E essa geração que são os filhos daqueles que, 70 anos, muitos já tinham morrido. Alguns estavam ali, mas poucos deles já muito fracos. Já muito fracos. Ele está dizendo assim: o Senhor irou-se extremamente contra os vossos pais. O que Zacarias está tentando mostrar para essa geração? No passado, seus pais não ouviram Deus. Ele está trazendo isso. Geração nova, no passado, os seus pais não ouviram Deus. E
Os profetas falaram e eles não ouviram. Deus alertou e eles não ouviram. Deus chamou a atenção e eles não ouviram. Deus mostrou para eles a dureza do coração deles, fechando portas que Ele havia aberto. Deus, porque eles não ouviram Deus. E o profeta está dizendo aqui, para mim, para você e para aquela geração, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. O pecado traz consequências. O pecado traz morte. O pecado traz tragédias. O pecado traz escravidão. O pecado traz dor. E Zacarias mostra que Deus havia enviado aos seus pais a palavra profética, e eles, como filhos, tinham ouvido. E eles, como filhos, se tornaram testemunhas daquilo que os pais deles tinham ouvido. Ou seja, Zacarias está dizendo: vocês ouviram o que foi falado com os pais de vocês, e eles não me obedeceram. E o pecado trouxe uma consequência. E aí Zacarias convoca o povo a um grande arrependimento, um enorme arrependimento, um arrependimento completo, inteiro, um pleno arrependimento. Quando eu leio o verso 3, está escrito assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso, o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias está dizendo para mim e para você: tornai para mim. Isso, quem está falando é o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde uma guerra sequer, aquele que é governador do universo, governador de um grande exército, está dizendo para mim e para você: tornai-se a mim, tornem-se para mim, tornai para mim. É a palavra do Senhor para nós como igreja em Alfenas. Por que o arrependimento é necessário, igreja? Você já parou para pensar por que o arrependimento é necessário? E Deus dá ênfase no arrependimento, repetindo 3 vezes que Ele é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, isso gera um tremor dentro de mim. Isso deveria gerar em você um temor. Porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos está falando: arrependei-vos. Ora labachuri canta labás. Ah, Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos é a autoridade máxima do universo. O Senhor dos Exércitos é o Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos é o Criador da humanidade. Ora, Yashere canta labás. Arrependimento é a palavra do Senhor. E eu não sei se você entende a dimensão dessa palavra. Arrependimento significa o quê, pastora? Fala para mim. Mudança de mente. Uma mudança de pensamentos. Você não pensa mais como um cativo. Você não precisa vir ao templo, porque é o templo ao qual os seus pais estavam. Você vem à casa do Senhor, porque aqui é onde manifesta a voz do Todo-Poderoso, e Ele fala com você. Isso é mudança de mente. Oh, tornai-vos ao Senhor. A palavra para nós neste primeiro domingo do ano é: tornai ao Senhor, para o Senhor. E arrependimento é você na prática
viver algo no teu intelecto. Tudo começa aqui, num padrão de pensamento, algo que você não via como errado, seus olhos abrem e você vê que existe erro naquilo, e aquilo você não mais pratica, porque na tua mente o erro já foi entendido, o erro já foi compreendido, e você é convencido. Por isso que quando uma palavra sai do altar, ela vem diretamente aos teus pensamentos. Toda palavra, toda profecia, ela vem diretamente. A pregação, ela é voltada ao teu intelecto, à tua mente, à sua capacidade de pensar, à sua capacidade cognitiva. Por isso que o apóstolo Paulo fala do culto racional. E aqui, Zacarias está dizendo para nós, como boca de Deus, como profeta que ele é. Nesse contexto ele está falando a Jerusalém, mas convertendo a nós, dá para nós entendermos perfeitamente. Precisamos mudar os nossos pensamentos, entender que o pecado é pecado e por isso e por aquilo eu não vou mais praticá-lo. Por isso que eu não pratico, por causa da presença daquele que fala comigo. Segunda maneira de arrependimento, e ela vem consequentemente após a tua mudança de pensamento, é os teus sentimentos. E aí, sabe aquela tristeza segundo Deus? Ah, você sabe. Sabe aquele sentimento segundo Deus? Não basta saber que está errado. Você sabe que está errado. Porque o arrependimento de mente já veio. Você sabe que está errado, mas tem que sentir no coração que está errado. E aí dá aquela tristeza, você fala, eu pequei contra o Senhor. Como Davi disse, os meus ossos se apodrecem. Eu sinto dores como de artrite nos meus ossos, porque eu pequei contra o Senhor. Mas bem-aventurado o homem que arrepende dos seus pecados. Oh, bem-aventurado é você que arrepende dos seus pecados, que tem essa tristeza segundo Deus, quando pensa a respeito do pecado. Ou quando vive. É preciso converter a sua mente, mas também tocar o seu coração. É preciso mover e mexer com suas emoções. E no âmbito aqui de Zacarias, ele já está falando do arrependimento que se torna hábitos. E nesse pensamento aqui, o arrependimento é reconhecer ter errado, é sentir tristeza por ele, mas também é tomar uma posição nova de voltar-se para Deus. Ou seja, você vai ter que converter. Você vai ter que voltar para Deus. E é sobre isso que Zacarias está trazendo eu e você a compreensão sobre arrependimento. Primeiro, vão voltar para Deus. Por quê? A geração que foi cativa estava fazendo do templo uma espécie de talismã espiritual. Templo, templo, templo. Eles falam isso em Jeremias capítulo 7, verso 4. Templo do Senhor. Eles ficam assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Que loucura. Eles precisam converter-se para Deus, porque a geração anterior falava somente do templo do Senhor. E ficavam nessa conversa apenas para permanecer em seus pecados. Templo, templo, templo do Senhor, mas apenas para permanecer em seus pecados.
E não adianta reconstruir o templo e permanecer daquela mesma maneira. Não adianta. Da mesma maneira mística, da mesma maneira em que os pais estavam em relação ao templo. Tudo muito místico. O templo é místico. A igreja é mística. Nossa, quando abre aquela porta ali, que isso? Amém, a glória do Senhor se manifesta aqui. Mas não é o templo que muda o teu caráter, o teu jeito de ser. O que muda a essência do ser humano chama arrependimento. Pensamentos novos, sentimentos novos, comportamentos segundo a voz do Todo-Poderoso que se manifesta quando a porta se abre. Entende isso? Não é o templo. Não é o templo. Os que voltaram, conforme o profeta Ageu, voltaram, mas não voltaram para Deus. Está lá, Ageu capítulo 1. Mas o que é, pastora? Um genuíno arrependimento. Um genuíno arrependimento é uma volta para Deus. Tá? Uma volta para Deus. Agora você entende por que você chama convertido. Agora você entende por que a gente fala é um novo convertido. Um novo que está entendendo nova maneira de pensar, novo jeito de sentir e uma nova maneira de agir. Mas aqui não é novo convertido, viu? Zacarias está pregando para crente. Na verdade, judeus. E o povo sabe de Bíblia. E eles sabiam das Escrituras Sagradas. Eles conheciam a letra e muito bem. Zacarias estava falando com o crente. Querida igreja, não importa o quão longe você tenha ido. Não importa quantas escolhas quão profundas você tenha ido e caído. Não importa. Não importa. Deus está dando uma ordem nessa noite. E a ordem para mim e para você é: tornar-vos para mim. Talvez você está aí na sua cadeira assim, se julgando, falando: nossa, eu tenho pensado tão diferente daquilo que Deus está falando. Eu tenho vindo no templo porque é templo, é domingo, é dia de ir para o templo. Mas entenda uma coisa, não importa o quão longe você tenha ido. A palavra de ordem, é uma ordem aqui, que Deus está dando para nós, é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento é para agora. É para esse momento. De uma forma intensa. Um arrependimento intenso. E se você se tornar para Deus, sabe o que está escrito aqui no mesmo verso? Eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele se tornará para nós. Ou seja, Ele vai voltar a falar conosco. Você vai voltar a ouvir Deus, a direção de Deus. Sabe aquele período em que o pai do pródigo, ele aguarda o retorno do filho que pegou as suas riquezas, a sua herança e saiu gastando loucamente, destruindo tudo que ele tinha de herança, tudo que ele tinha de precioso, e ele volta para casa após ter tido uma relação de arrependimento dentro do ambiente chamado sujo e imundo, e teve vontade de comer a comida dos porcos. O pai, ele abraça o filho, ele corre nos braços do filho,
e beija o filho, recebe com presentes, com grande alegria, ele abraça o filho amado que retorna para casa. É dessa maneira. E Zacarias está dizendo: tornai-vos para mim, que eu tornarei para vocês. É a mesma coisa, o abraço do Pai permanece da mesma forma, com vestes novas, com coisas belas para ser vivida. E é assim que Deus trata comigo e com você. É assim que Deus trata conosco, como aquelas pessoas lá em Jerusalém. Ele está dando uma ordem, dizendo: arrependei-vos. O verso 4 e 5 diz assim: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viveram eles para sempre? Quando eu leio esses 2 versículos, nós precisamos aprender com os erros dos pais. A fala aqui, vossos pais, está dizendo: aprenda com o erro dos pais de vocês. Nós absorvemos aquilo que os nossos pais nos ensinam, não é assim? E muito. Crianças são esponjinhas. E tudo que um pai faz, aí você olha e fala assim: é filho do fulano. Tem aquele jeitinho do filho do fulano. E não é pela característica física, mas é o jeito da família. É o jeito do povo ser. Ele está dizendo assim: precisamos aprender com os erros dos nossos pais. O perigo de imitar os erros. E esse perigo de imitar os erros é muito grande, é muito perigoso. É o perigo de copiar as coisas ruins, é muito perigoso. E quando o profeta refere vossos pais, ele estava lembrando, ele fazia o povo lembrar, falava assim: vossos pais, ah tá, eu lembro, tá, os nossos pais não ouviram Deus. Os erros dos pais, ah tá, os vossos pais, assim, eles não ouviram a voz de Deus. E eles ouvem isso, porque ele está dizendo assim: é só um exemplo para vocês. Ele está dando um exemplo dos erros dos pais, porque se você não mudar de vida, se você não mudar de conduta, de comportamento, e eu estou falando aqui não só apenas daquilo que nós chamamos de pecados grosseiros, né? Mas de algo interno chamado religiosidade. Os pais adoravam o templo do Senhor. Intensamente adoravam o templo do Senhor. Praticamente, ele estava falando assim: vou dar um exemplo para vocês. Não faça conforme os vossos pais. E agora, ele está dizendo para mim e para você que eu e você temos a oportunidade, e única, porque o versículo diz agora. Ele está nos dando uma nova chance. Ele está nos dando, a mim e a você, uma nova escolha. Uma nova maneira de receber da parte dele, chamada unção. Está dizendo assim: receba da minha unção, porque é ela que despedaça jugo, ela que desfaz o jugo opressivo de cativeiro. Aqui nesse momento eu vejo Deus falando comigo, com você: vocês podem obter tudo o que quiser, mas se vocês não obterem Deus, vocês não terão nada, continuarão vivendo como os vossos pais, continuarão vivendo como a geração anterior a vocês. O profeta está dizendo: aquela geração, seus pais morreram, os profetas
que falaram com eles também. Aqui no verso 5. Tiveram a oportunidade e ela não volta mais. E olha, uma oportunidade concedida, raramente ela voltará. Porque nós não temos certeza dos segundos após nossos encontros hoje. Nós não temos certeza do amanhã. Então a oportunidade, ela é única. A oportunidade, ela é para agora, para este momento. Porque nós não temos certeza desse amanhã. Nós não temos e nós não sabemos sobre o amanhã. Toda a oportunidade que Deus nos dá, quando ouvimos a sua palavra, pode ser a última oportunidade da nossa vida. Então, em 2025, você vai vir nos cultos, vivendo a última oportunidade da sua vida. E a oportunidade de hoje é: arrependei-vos. E é por isso que nós vivemos e gastamos a nossa vida. Porque tudo que Ele fala é para agora. Tudo que Deus fala é para esse momento. Pense bem. Pense bem. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é o tempo do Senhor. Verso 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. A disciplina fez os pais que foram para a Babilônia se lembrarem. E Deus cumpre. Querida igreja, Deus cumpre o que Ele fala. Infelizmente, os pais receberam a disciplina e viram que Deus cumpre. E entenderam que Deus cumpre tanto as suas promessas de bênçãos ou até as suas próprias disciplinas. Não é assim que Ele falou para a igreja de Tiatira? Se vocês continuarem na doutrina de Jezabel, vocês vão sofrer conforme a doutrina. Ou seja, querida igreja, Deus está nos abrindo os olhos por meio das suas sagradas escrituras. E essa é a oportunidade, única oportunidade que Ele está nos dando hoje de voltarmos para Ele. Os pais se arrependeram, mas pagaram um preço muito alto. Muito alto. Não se arrependeram, perdão. Perderam suas terras, perderam suas casas, perderam sua liberdade, perderam sua nacionalidade e perderam o aparato religioso que eles tinham. O que Deus está dizendo a nós aqui em Alfenas, a essa igreja: não espero que você seja disciplinado para repreender. A palavra de Deus é: não espero que você seja disciplinado para aprender. Porque Ele está nos lembrando como foi com os pais. Nós temos essa chance. A chance de voltar para Ele. Tornai a mim e eu tornarei a vós. Essa é a palavra-chave desta noite. Não espere que a disciplina venha para você se arrepender. Não espere, igreja. Arrependa agora, nesse momento. Sabe qual é o tempo? O tempo é agora. O tempo é esse. Volte. Volte para o Senhor.
que essa geração aqui reconheceu? Eles reconheceram que os pais sofreram disciplinas e trouxe sobre a vida deles, como os pais que eram, a consequência direta do reconhecer. E agora essa geração, ela tem todo o entendimento sobre o sofrimento da Babilônia, sobre o cativeiro babilônico e todo aquela opressão foi por conta do pecado. Eles veem que tudo o que aconteceu com eles foi por causa do pecado. E, querida igreja, eu preciso falar isso para você: Deus não mudou. Deus não mudou o jeito dele agir. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o perdão. Ele é a misericórdia. Ele é a graça. E hoje Ele nos alerta a ouvi-lo e arrepender. Reflita sobre o seu coração. Reflita sobre os atos pecaminosos que você anda praticando e volte-se para Ele. E volte-se para o Senhor. Eu sei que você está empolgado para viver algo novo, porque o mês de janeiro, ele traz essa expectativa de viver algo estupendamente maravilhoso, até que os boletos cheguem. Não é? E aí, a gente vive nesse loop de começar o ano crente demais. E quando chega março, abril, nós já estamos desviados de novo, com as mesmas práticas pecaminosas, os mesmos erros dos pais, praticando as mesmas coisas, não ouvindo mais Deus. E aí, a igreja, ela precisa trazer sempre o renovo, trazer sempre uma novidade para você prosseguir na fé, e não é assim. Por isso, este ano você vai começar arrependido. Por isso, este ano você vai olhar o seu coração e ver qual é as práticas repetitivas que você tem. E a mudança de pensamento, e a mudança de sentimento, e a mudança de hábitos ocorrem por conta do arrependimento. E esse vem de um coração pronto a ouvir a voz do Todo-Poderoso. E a voz do Todo-Poderoso está dizendo: tornai a mim e eu tornarei a vós. Tornai a mim e eu tornarei a vós. Arrependimento atrai avivamento. E nós já estamos debaixo de um decreto. Nós estamos debaixo de um grande derramamento do Espírito. Querida igreja, em Atos 2, houve uma manifestação poderosa e ela continua acontecendo em nosso interior, no nosso exterior. Nós já entramos no novo de Deus. Você não precisa de novidades para viver 2025. Nós já entramos no novo de Deus, porque o reino já é. O Espírito habita em nós e através de nós. Mas você só vai ser avivado, a palavra avivamento diz de nova vida, se você arrepender aqui primeiro e sentir repulsa pelo pecado, parar de repeti-lo e ter um novo modo de viver, um estilo de vida de pessoas arrependidas. Eu creio que a igreja, ela vai sair daqui hoje em pé, convertida, com
convertida, posicionada, com posição de autoridade divina, de profetas, de pessoas que ouvem Deus, de pessoas que ouvem Deus e anunciam o tempo favorável, o Kairós, a novidade, a cura, a manifestação do Evangelho que está dentro dela. E olha, Evangelho é para isso, é para nos causar feridas. Evangelho é para nos trazer rachaduras ao ponto de separar juntas e medulas. O Evangelho é ser confrontado diante da graça do Todo-Poderoso, que não te libera para fazer e viver da maneira que você quer. Para com isso. Ele te deu liberdade de escolha. Se você escolheu a Ele, ouça Ele, senão vai vir consequências. Ele continua sendo o mesmo Deus do tempo de Zacarias. E a palavra profética para mim e para você nessa noite é: tornai a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai a mim, diz o Senhor dos Exércitos. E como que nós vamos viver a partir de agora? Orando. E como nós vamos viver a partir de agora? Orando e crendo. E como nós vamos viver a partir de agora? Falando e agindo por fé. Falando e agindo por fé. A glória de Deus se manifestará por intermédio daqueles que se arrependem. Então, ó, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. Que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. O profeta Isaías anunciou. Por isso, nessa noite eu vou dizer: vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É tempo de tornar-se a Deus. Não é sobre um templo, é sobre tornar-se a Deus.